Olá, a paz do Senhor, nossas irmãs da IMW de Bom Jardim. Que bom estar com as irmãs, mesmo por meio desse vídeo, né? Já estive aí num congresso ano passado. Deus trabalhou profundamente nas nossas vidas e hoje a gente tem a oportunidade também de estar com vocês, só que de um modo diferente, né? Utilizando a tecnologia para nos aproximar. É claro que o bom é estar no olho a olho, o bom é estar presencialmente. O bom é a gente se abraçar, é a gente se encontrar, é a gente rir um bocado. Mas, infelizmente, esse ano está sendo um ano bem atípico por causa de toda essa situação que o mundo está vivendo. Nós sabemos que é um momento diferenciado, é um momento onde a humanidade tem vivido situações que nunca ninguém imaginou que iria viver, que é a questão do isolamento social, mas o bom de tudo isso é que mesmo em todas as adversidades da vida, Deus está sempre conosco. E o homem, ele vai se adaptando a essa realidade, vai aprendendo a viver, vai aprendendo a conviver com aquilo que ele tem. Então, o que temos no momento é o contato por meio da tecnologia. Então, vamos utilizar a tecnologia para nós nos comunicarmos. E não nos comunicarmos de qualquer maneira, de qualquer forma, mas nos comunicarmos trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração. Então eu quero agradecer ao pastor José Paulo, à irmã Rosineide, pelo convite de estar trazendo essa palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Quero dizer que não vou conseguir ler a Bíblia porque ontem eu perdi o meu óculos. Eu estou com muita dificuldade, inclusive aqui, para estar trazendo essa palavra. Tá tudo turvo na minha frente, mas estamos aqui, foi nos dado o compromisso e nós vamos cumprir com esse compromisso. Não vai ser por causa de um óculos que a gente não vai transmitir a palavra de Deus. Então, assim, eu não vou conseguir ler as passagens bíblicas, mas eu vou deixar para que você possa ler em casa, para que você possa pegar a sua Bíblia e fazer a leitura que precisa ser feita para você se aprofundar mais naquilo que nós vamos falar aqui, naquilo que nós vamos meditar um pouco. Sabemos que o vídeo ele não nos proporciona muito tempo, mas o tempo que nos proporciona a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, que Deus esteja ministrando profundamente essa palavra no teu coração, trazendo um novo ânimo, um novo viver para você, entendendo que apesar de tudo, Deus está conosco. Foi uma frase do nosso irmão John Wesley. Eu acho muito interessante que ele fala: o bom é saber que Deus está conosco. E a palavra de Deus realmente nos fala isso, que Deus vai estar conosco todo tempo, todo momento, todo instante, independente da circunstância. Nós sabemos que Deus está conosco. E entender o seguinte: Deus não perdeu o controle de nada. Tudo que está acontecendo na humanidade hoje é um cumprimento da palavra, é uma forma de Deus falar com o homem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A forma de Deus se comunicar não é só por meio da palavra. Existem várias formas de Deus se comunicar com a humanidade. E uma questão como essa, a questão da pandemia, Deus está falando com a humanidade. Volte para mim, volte para mim. Volte para mim, volte para mim. Deus está chamando a atenção da humanidade. Agora, você vai ouvir ou não? A questão do ouvir, a questão do aceitar, a questão de discernir o tempo em que nós estamos vivendo, ela vai pertencer a cada pessoa. Porque isso vai do teu relacionamento que você tem com Deus, da convivência que você tem com a palavra de Deus, a experiência que você tem com o Espírito Santo. Deus, ele vai trazendo ao teu coração o discernimento do tempo em que estamos vivendo.
Amém, queridas? Bem, nós vamos falar hoje de duas mulheres. Duas mulheres que são exemplo de mulheres que deixam lições de vida para nós. Lições de vida que, mesmo em meio à dificuldade, elas não deixaram de fazer a vontade de Deus, elas não deixaram de experimentar de Deus, elas não deixaram de viver o sobrenatural de Deus na vida delas. Eu quero dizer uma coisa: viver o sobrenatural de Deus não está relacionado apenas o falar em línguas, o falar em dons, o falar em mistério. Isso é bom, isso é ótimo, isso edifica o corpo, edifica a igreja. A palavra de Deus diz que os dons, o falar em línguas é para você edificar a si mesmo, o dons é para edificar o corpo. Mas existe algo que nos solidifica, que é passar por tribulações, que é passar por situações difíceis. E quando eu passo por situações difíceis e entendo essa situação difícil, entendo que Deus está querendo falar comigo, e ao invés de eu murmurar, ao invés de eu ficar reclamando daquilo que eu estou vivendo, eu busco entender de Deus, o que Deus quer falar comigo, como é que eu tenho que me posicionar diante dessa situação que eu estou vivendo. Eu vou passar a ter experiência com o Senhor. E é a experiência com Deus que faz diferença na nossa vida. É a experiência com Deus que nos firma sobre a rocha. E eu quero falar da vida de duas mulheres que são exemplo para nós seguirmos em meio a situações muito difíceis. E não era a situação da vida dela em si, era uma situação da própria nação. É muito interessante isso. Entender o seguinte, que a nossa vida não é um fim em nós mesmos, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a entender que nós vivemos para o reino, vivemos para o reino de Deus e vivemos para o outro. E a situação dessas duas mulheres não se referia apenas à vida delas em si, mas se referia à vida da própria nação. Elas tiveram que lutar, não por elas somente, elas tiveram que lutar por um bem maior, tiveram que lutar pela própria nação. E a primeira mulher que eu quero trazer para a nossa meditação, você bem conhece, com certeza já ouviu várias mensagens sobre essa mulher. A primeira mulher é a Débora. Com certeza você já leu sobre Débora. Débora, a palavra de Deus diz que Débora era juíza em Israel. A Bíblia nos afirma que ela julgava o povo debaixo de uma árvore. Então, Débora era uma mulher fora do seu tempo, como diz no tempo de hoje, fora da caixinha, né? Débora era uma mulher acima do seu tempo, acima da sua geração, porque na época de Débora as mulheres não tinham nenhum poder, nenhum papel na sociedade igual tem hoje. Não existia um papel expressivo na sociedade. A mulher naquela época, na época de Débora, ela era considerada apenas como alguém que estava ali para servir ao seu esposo. Só que naquela época, Deus escolheu Débora para ser juíza de uma nação. Então Débora, além de ser esposa, além de ser mãe, com certeza Débora tinha sua família. Débora era juíza de Israel. Ela era responsável por uma nação. Deus levantou Débora para estar guardando, cuidando de uma nação. Você já imaginou isso? O que é você ter um cargo de juíza de uma nação? A responsabilidade que isso significa, você está a serviço de uma nação. E interessante que nós também estamos a serviço de uma nação, porque nós servimos a uma nação e a nossa nação é o reino de Deus. A Bíblia diz, Jesus fala assim, olha, venha o teu reino. Nós servimos a nação chamada Reino de Deus, servimos ao reino de Deus, somos mulheres que Deus tem chamado para um tempo de viver o reino dele. Viver a prosperidade do reino de Deus é viver a palavra do Senhor. E Débora, naquela época, debaixo de uma árvore, ela atendia a nação.
E o povo de Israel estava vivendo uma guerra. O povo de Israel estava guerreando contra um dos seus inimigos. Só que naquela nação tinha um homem chamado Baraque, que era o grande general da nação, e Débora falou: olha, Deus está mandando você sair para a guerra. Porque se você sair para a guerra, Deus vai te dar vitória. E interessante que aquele homem fala assim: olha, Débora, eu só vou se você for comigo. Eu não vou sozinho para essa guerra. Eu só vou se você me ajudar, se você for comigo, se você for guerrear pela nação. E a Bíblia diz que Débora se levantou como mãe de Israel e pelejou pela nação de Israel. Imagine uma mulher na guerra. Olha só como Débora era totalmente fora da caixinha, totalmente fora do seu tempo. Era juíza e foi convidada para o homem para ir para a guerra, e ela aceitou o desafio e ela foi para a guerra. E é interessante que ela fala assim: olha, eu vou, e Deus vai entregar a vitória dessa batalha, dessa guerra, pela mãe de uma mulher. E foi justamente o que aconteceu. No final de tudo isso, no final da guerra, quem matou aquele rei da nação inimiga não foi Débora, mas foi uma mulher chamada Cícera, que chamou aquele rei para dentro da sua tenda, deu um copo de leite quente, e enquanto ele descansava da guerra, ele achava que ele estava no lugar tranquilo, ela foi e matou aquele homem. Isso quer dizer o quê, queridas? Que em meio a situações, em meio à guerra, a vitória vai depender daquele que se posiciona. Porque Débora se posicionou. Desculpa, Débora se posicionou. Imagine que se Débora se acovardasse e não fosse para a peleja. Imagine se Débora começasse a colocar vários obstáculos. Ah, não, eu não posso ir para a peleja porque eu sou uma mulher. Ah, eu não posso ir para a peleja porque eu tenho louça para lavar, porque eu tenho roupa para cuidar. Realmente, nós temos muita coisa, porque quando se fala de serviço de casa, o serviço que não acaba é o serviço de casa, não é verdade? É igual uma amiga minha falou assim: o serviço de casa são iguais às misericórdias do Senhor. Se renova a cada manhã. Não é verdade? Você arruma a sua casa, no outro dia tá lá o serviço de casa para você dar conta de novo. Agora imagine se Débora colocasse todos esses obstáculos e não fosse para a peleja, não fosse para a guerra. O que ia acontecer com a nação de Israel? Perderia a batalha. Porque Deus tinha chamado Débora para aquele propósito. Assim como Deus tem chamado você, mulher, da igreja IMW de Bom Jardim, para um propósito muito maior. Um propósito de continuar caminhando pela sua vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual nós temos que cuidar, nós temos que trabalhar por nós. A palavra de Deus diz que o reino dos céus ele é alcançado com esforço. Então nós não podemos parar, mesmo diante de todo o caos da humanidade. Mas Deus está conosco e nós não podemos parar de pelejar, primeiro pela minha própria vida, pela minha vida espiritual, pelo meu relacionamento com Deus. Ele deve continuar. Eu não posso parar por causa da adversidade. Porque a adversidade, problemas, dificuldades, isso sempre existiu, sempre vai existir. Tudo isso faz parte do mundo, faz parte da humanidade. Desde o momento que houve a ruptura de Deus com o homem ali no Jardim do Éden, adquiriu-se tudo isso por conta da consequência de um erro. E nós vamos fazer o que com a consequência desse erro? Nós vamos nos habituar a ele ou nós vamos nos posicionar para que sejamos vitoriosas, para que continuemos servindo a Deus, para que continuemos trabalhando pela nossa vida? E foi o que Débora fez. Débora continuou trabalhando, Débora lutou, Débora pelejou, não teve medo, não se acovardou. Pelo contrário, ela se levantou como mãe de Israel. A palavra de Deus me diz que Débora se levantou como mãe de Israel, e que você venha se levantar como mãe da sua cidade, como mãe da sua nação, como mãe da sua família, e continuar
caminhando, continuar marchando, continuar pelejando pela sua vida, pela sua salvação, pela vida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. Continuar. A Bíblia nos ensina que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Então nós não podemos parar, vamos continuar servindo ao Senhor. Aliás, é no meio de um tempo como esse que nós estamos vivendo, que nós somos testados na nossa fé. A gente serve a Deus não por causa da bonança, não pelo que Ele oferece. A gente serve a Deus pelo que Ele é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o nosso amor. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho para morrer por nós. Então nós servimos a Deus não pelo que Ele nos oferece, nós servimos a Deus pelo que Ele é, que entendemos que Ele é o único Deus, entendemos que Ele é soberano, entendemos que Ele é forte, entendemos que Ele é o nosso Criador. E não só isso, a Bíblia diz que a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu deixo eu deixo a condição de criatura e passo para a condição de filho, de herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então ele passa a ser o meu Pai celestial, na qual eu posso chorar, na qual eu posso pedir, na qual eu posso clamar, e Ele está ali para me atender. Então, queridas, vamos aprender com Débora nessa manhã. Levante-se como mãe de Israel, levante-se como mãe da sua família. Não desanime. Não desanime, você olha para um lado, você olha para o outro, acha que não tem saída. Tem saída sim, olhe para o alto. A palavra de Deus diz, o salmista diz assim, olha, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Então assim, olhe para Cristo. Não olhe para a circunstância. Aonde está o seu foco? Na circunstância ou no Deus da circunstância? O meu foco tem que estar no Deus da circunstância. Porque quando eu olho para Deus, quando eu olho para o Senhor, a minha vida é diferente. Que nessa manhã você venha aprender com Débora a se levantar como mãe de Israel e a continuar servindo ao Senhor, edificando a tua vida em Cristo. A outra mulher é Esté. Agora imagine Esté, a história de Esté, a linda história de Esté que você conhece muito bem. Ela morava num palácio, estava lá muito bem na regalia do palácio, quando de repente ela descobre que querem matar a nação dela, querem acabar com o povo dela. E Mardoqueu fala assim para Esté, olha Esté, não é porque você está no palácio que o mal também não vai vir sobre você. Faça alguma coisa por nós, aproveite que você está no palácio, faça alguma coisa por nós. E a Bíblia diz que Esté se levanta também. Pede sabedoria ao Senhor. Coloca a nação para jejuar. Para poder ela se apresentar ao rei. E pelejar pela sua nação. E interceder pela sua nação. E nós estamos vivendo nesse tempo de guerra. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Estamos vivendo num tempo onde os valores da família, os valores cristãos estão sendo colocados de lado. A humanidade, o mundo, as pessoas estão colocando os valores da família de lado. Não querem saber de Deus. A nação, a nossa nação, está um caos em todos os sentidos. Econômico, político, social. E o que eu vou fazer? Vou me trancar num quarto? Vou permitir que eu caia em depressão? Porque eu olho ao redor e não vejo saída? Não, eu vou me levantar e vou fazer como Esté, orar. Me preparar e chegar diante do rei
me apresentar diante do rei e clamar por misericórdia, porque foi o que Esté fez. E por ela tomar essa postura de se colocar diante do rei, mesmo quando não era momento dela chegar diante do rei, Deus deu vitória à nação de Israel. Naquela época, para chegar diante do rei, tinha um tempo. Hoje não tem mais esse tempo. A Bíblia nos afirma que não existe mais separação entre nós e o nosso rei. O véu do templo se rasgou. A todo momento e qualquer hora eu estou diante do rei, basta eu querer. Você está diante de que rei? Você está diante do Rei dos Reis, aquele que te dá a vitória. Mas a questão está, eu estou diante desse rei como? Eu estou clamando a esse rei? Eu estou pedindo a esse rei? Eu estou levando diante desse rei as minhas petições? Ou eu estou murmurando, reclamando, blasfemando, falando aquilo que não é para falar, desanimando? Como diz o outro, jogando a toalha. Eu jogo a toalha porque eu não aguento mais. Não, não é o tempo de jogar a toalha, é o tempo de se aproximar do Senhor e continuar até Jesus voltar. Então, queridas, a minha palavra é que continuemos servindo a Deus, continuemos orando, continuemos buscando ao Senhor, continuemos a desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Porque nós não podemos parar, por mais que tudo ao redor fale ao contrário. Mas eu sou serva do Senhor, eu sirvo a Deus. E a palavra de Deus me diz que eu sou mais do que vencedora por aquele que me amou. É nessa palavra que eu devo estar firmada, eu não devo estar firmada no que os políticos dizem, no que os grandes estudiosos falam sobre o que vai acontecer com a humanidade, até porque a Bíblia já diz o que vai acontecer com a humanidade. É nessa palavra que eu estou firmada, na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, quando tudo ao seu redor estiver difícil, olhe para o alto e continue. Nessa manhã eu quero te incentivar você a continuar servindo ao Senhor, adorando a Deus. Não pare, continue, porque Jesus está voltando. E aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Então, mulher de Deus, vamos aprender com Débora e com Esté, que mesmo diante da guerra, mesmo diante da iminente morte de toda a nação, elas se levantaram. Mas por que elas se levantaram? Elas não se levantaram no nome delas, elas se levantaram no nome de Deus. Não confie na sua própria força, confie na força de Deus que está sobre você. Elas se levantaram e receberam vitórias, porque acreditaram em Deus. Que em nome de Jesus você possa se levantar e continuar servindo ao Senhor, porque é nesse Deus, é desse Deus e é nesse Deus que estamos firmados. Diante de todas essas situações que temos vivido no mundo, nós somos o povo que mais tem esperança, porque a nossa esperança não está firmada em coisas, a nossa esperança está firmada na promessa de Deus sobre a nossa vida. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco e somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Eu quero trazer essa palavra de meditação ao teu coração. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Não pare, continue marchando, levante-se e sirva ao Senhor com alegria. É o tempo
de nos aproximarmos de Deus, experimentarmos do Senhor, entendermos o que está acontecendo, para que Deus nos use nessa geração aonde o caos se instalou. Mas aquele que serve ao Senhor não tem um caos instalado na sua vida, porque ele tem a paz de Deus que excede todo entendimento e faz com que ele viva sobre esse tempo. Não porque somos super-homens, super-mulheres, mas porque Deus está conosco. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que você se levante como mãe, como esposa, como serva do Senhor sobre a sua casa. E não deixe com que o caos tome conta.